Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória ao nosso Deus por mais um dia. Glória ao nosso Senhor pela oportunidade que temos de ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, aprender um pouco mais e viver. O grande segredo da nossa alegria, da nossa vivência, da nossa condição é a vida cristã, a certeza que nós temos transmitida por Jesus Cristo. E nós vamos entender melhor agora, mediante a leitura do nosso texto. Evangelho conforme escreveu João, capítulo 16, versículos 16 a 20. Um texto maravilhoso, bem exposto a respeito da certeza que Jesus Cristo tinha da sua missão. É bom para você também. Não é bom só para mim ou só para os outros mais velhos, não. É bom para você. Qual a sua idade? Não sei. É bom para você. 1 ano de fé, 2 anos, recém-convertido, é bom para você. As ruas estão empestadas de inimigos de Deus, perversos. Todo tipo de perversidade. O que menos ofende, eu acho que é o perverso viciado, o perverso drogado. Parece que ele menos ofende, ele ofende menos, porque ele não faz lei, ele não impede, ele não proíbe, a não ser em suas tocas, em seus nichos de comando. Na grande maioria, eles não fazem tanto mal ao todo. Quem faz mal ao todo está na porta, está na rua, e às vezes falando de Deus. É uma desgraça. Mas estão negando a ressurreição desde que ela ocorreu. João 16 e 16. Um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto eu vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o meu Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Meus queridos irmãos, o fundamento da ressurreição. Jesus tinha passado o período do seu ministério. No começo do ministério, ele falou algumas vezes sobre a sua vida e a sua morte. No meio, mais ou menos na metade do seu ministério, ele deixou absolutamente claro que ele ia ser morto. Ele ia morrer. Isto causou uma espécie de pânico. Os defensores dos bandidos
defendem o Judas e disseram que foi aí que o Judas se desencantou com Jesus. Do meio para o fim, Jesus falava com todas as letras sobre a sua morte e a sua ressurreição e a sua volta. Jesus falou do seu nascimento. Eu vim para isto. Eu nasci para isto. Eu nasci para isto. Vou dar minha vida. Ninguém vai tomar. Vou dar minha vida. Nasci para isto. No começo. Do meio para o fim, ele dizia: vou ser sacrificado. Vou ser entregue nas mãos dos homens. Vão escarnecer, vão fazer tudo que está nos seus corações perversos e depois me matareis. Mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Eu ressuscitarei no terceiro dia. Deixando claro, a morte seria vencida no terceiro dia. E no finalzinho ele já falava a partir de João 14, João 13, 14 em diante, aí ele fala da sua volta, do retorno. Ele promete enviar o Espírito Santo enquanto se processa o tempo da igreja. Depois ele vir buscar a sua igreja. São doutrinas fundamentais. A vida de Jesus, nascimento virginal sem a mácula do pecado humano. A morte de Jesus, morte sacrificial, para a gente não morrer, a morte eterna. E a ressurreição de Jesus, como uma garantia, um penhor da nossa redenção. E a vinda de Jesus, coroando toda a promessa e a realização da redenção para entrarmos na idade eterna em profunda comunhão com Ele. Portanto, meus amados, uma maravilha, uma bênção gloriosa, mas nem Ele, com a sua linguagem, pôde deixar mais claro do que isso. Um pouco e não me vereis. Por quê? Porque ia morrer e ser sepultado. Outra vez, um pouco e ver-me-eis. Vai voltar o contato visível, visual, pessoal. E ele passou durante o espaço de 40 dias, o Senhor se manifestou várias vezes aos discípulos, primeiro às mulheres, lá na manhã da ressurreição, depois aos discípulos, os dois que iam para Emaús, depois os discípulos reunidos assustados, até o dia da assunção do Senhor Jesus, quando tinha uma multidão no Monte das Oliveiras. Então, neste primeiro versículo, fica claro, a ausência por uns dias, a ausência, um pouco não me vereis. Depois, um pouco, voltam a me ver, porque eu vou para o meu Pai, ou seja, eu realizarei a redenção, eu subirei para o meu Pai, mas eu voltarei e estarei com vocês neste período da edificação da igreja. Então, alguns dos discípulos disseram aos outros: o que significa isto? O que é que ele diz? O que quer dizer este negócio aí? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis novamente.
porque eu vou para o meu Pai. Era a morte e os dias da sepultura, a ressurreição e os dias dos aparecimentos, das manifestações. E eu vou para o meu Pai porque ele ia ser assunto aos céus e não voltaria a não ser no tempo do arrebatamento. Diziam, pois, o que quer dizer isto? O que quer dizer um pouco? E a resposta dos que estavam naquela interação de comunicação era: não sabemos, não dá para saber, não sei o que isso significa, não sei o que ele diz. Aí Jesus observou. Jesus observa você. Jesus observa a gente. Jesus está observando você e eu. Jesus não tira realmente a atenção da igreja. Ele está atento à igreja, atento à sua luta, ao seu sofrimento, ao seu trabalho, à sua comunhão, à sua oração, à sua adoração. O Senhor está atento à igreja e ele estava atento aos seus discípulos. Aí conheceu Jesus, versículo 19. Conheceu Jesus que queriam, eles estavam temendo, mas gostariam de interrogá-lo. Aí Jesus diz para eles: um pouco não me vereis, outra vez um pouco ver-me-eis. Porque indagais entre vós sobre isto? Na verdade vos digo que vós chorareis e lamentareis a morte, o suplício. A morte de Jesus seria sentida como um golpe fatal. Vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Neste momento do acontecido, vocês vão estar tristes, arruinados, arrasados. E o mundo alegre, vencemos, tiramos, esse aqui já foi, já era. E Jesus diz: e vós estareis tristes, mas a vossa alegria, ou melhor, tristeza, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A ressurreição do Filho de Deus. A resposta do poder de Deus contra o poder da morte e a selagem da nossa redenção. Que Deus abençoe meus irmãos, meus amigos, meus ajudadores, os novos irmãos, os velhinhos, alguns. Tem crente que tem medo da morte. Eu conheci um que tinha um medo danado de morrer. Mas o pior é que morre. O caminho é esse. Se não participar da ressurreição, ou melhor, do arrebatamento, se não for antes, pela morte, vai chegar o arrebatamento. Se não der tempo a aguardar o arrebatamento, a morte vai vencer provisoriamente, porque a ressurreição é a nossa garantia. Meus queridos irmãos, hoje eu meditando num trabalho, numa profissão maravilhosa, na verdade talvez não chegue a ser uma profissão, não sei, sou desinformado em muitas coisas, mas a nossa intercessão hoje, a minha intercessão hoje, cheia de gratidão, é pelas cuidadoras. Eu pensando nos meus prejuízos, as minhas perdas. Eu perdi meus queridos irmãos. Eu perdi muitos irmãos. 16 anos, mais de 16 anos na terceira etapa, eu perdi muitos irmãos. E alguns eram tão pobrezinhos que não tinham cuidados especiais, ninguém para cuidar. Mas eu tive muitos irmãos também que tinham bastante condições.
E a minha intercessão hoje é pelas cuidadoras. As cuidadoras. Os homens cuidadores, ajudadores. E eu tenho alguns nomes, começando pela Silvinha e pelo Edgleito, cuidadores da minha querida Conceição, uma princesa de Deus. A irmã Fátima e o irmão João, na Messejana, da igreja do pastor João, da igreja batista, a igreja congregacional, melhor dizendo, que cuidaram da irmã Francisca até o final, tão bem cuidada, maravilha. Os cuidadores, eu não conhecia, as pessoas não eram crentes em Jesus, mas as pessoas que cuidaram da Margarida, no Maracanaú. As meninas que cuidaram do Esaú e da Augusta, meus irmãos queridos. A Neide, esposa e cuidadora de João Paiva, meu irmão querido. A Eliana e a Lucimar, que cuidaram da Luísa de Castro, minha querida Luísa. A Fátima e a sua família, que cuidaram da Francisca Machado, a querida Francisquinha da primeira igreja na Silva Paulé. Muitos irmãos queridos. A Vera, que cuidou da Raimunda Alexandre até o final, juntamente com a Elismar e os demais. Meus queridos, coisa maravilhosa é ser assistidos, bem assistidos no tempo final. E ninguém pensa nessa categoria. Eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém orar por esta categoria. Então, oremos ao nosso Deus. Bendito o Senhor, Pai Santo, Pai bondoso que estás nos céus, queremos te louvar e bendizer pela vida, pela salvação, Senhor, pela comunhão, pela tua bondade, pela tua graça em nossas vidas, meu Senhor, durante todo o tempo da nossa fortaleza, do nosso vigor. E também, Senhor, te louvar e agradecer e te engrandecer pelo nosso tempo de provação, de luta, de enfermidade, de definhamento até o final. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os moribundos na tua igreja, meus irmãos que estão em tratamento pesados, doenças graves. Ó Deus, tenha misericórdia. Meu Deus, tenha misericórdia, abençoa e guarda cada um. Agora te apresentamos, meu Senhor, as cuidadoras, os cuidadores. Ó Deus, opera em suas vidas, em seus corações. Ó Senhor, eu te louvo pelos que eu conheço, cheios de amor pelas pessoas, dedicação profunda, meu Senhor, para minorar o sofrimento, aliviar as dores, impedir a solidão, dar conforto na hora final. Amado Senhor, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição, dando, Senhor, aos teus servos a recompensa, dando, Senhor, a cada um a graça para continuar e fazer, meu Senhor, como se estivesse fazendo para ti. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Bom dia para todos. Amém.